Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA. Vamos falar sobre os principais assuntos dos últimos dias da liga. Tenho que fazer um pedido de desculpas, não tivemos o segundo episódio semanal de NBA na última semana por conta de problemas meus de agenda. Vocês devem ter visto, espero que tenham visto nas minhas redes sociais. Fiz uma publicidade pro Cartola Express que foi muito legal. Eu tava trabalhando nela no final da semana, foi bem puxado e eu acabei não tendo tempo pra gravar o segundo episódio. Crie sua conta no Cartola Express, tem lá o link lá no Twitter, nos posts lá, tem meu cupom no Instagram, dá aquela moral pro perfil, mas vai ter o segundo episódio semanal nessa semana sobre NBA também, então só justificando o que aconteceu. Eu tive que correr um pouco com algumas coisas, fui um pouco desorganizado com o meu tempo, não vai se repetir. No programa de hoje eu tô de novo aqui com meu amigo Vitor Buratini, do Camisa 23. Buras, como é que você tá? Tô ótimo, Gabs. Você agora virou um grande influencer, né? Com essa publi, foi a sua consolidação, na minha opinião, a nossa Juliette. Mas é isso aí, hoje vou falar de algumas das principais equipes da NBA aí. Verdade, eu não me descrevo como influencer, só me descrevo como jornalista. Estudei bastante para poder me chamar de jornalista. É muito legal ver o trabalho crescendo e cada vez mais, assim, esse tipo de coisa me permite fazer coisas diferentes, dedicar mais ao cara do esporte, que é o que eu amo fazer. Então, dá aquela moral se você puder. 3 tópicos que eu separei. O terceiro tópico eu vou manter em segredo, porque vai depender de como tiver o tempo do programa aqui. Mas vamos começar falando sobre o Los Angeles Clippers, Buras, porque é o time mais quente na NBA. Eu fui muito crítico dessa troca quando ela aconteceu, a ida do James Harden para os Clippers. Eu não acreditava que funcionaria. Para mim eram 3 jogadores que dependiam da bola. E desde dezembro os Clippers têm a melhor campanha na NBA. Tem sido um dos melhores ataques e a bola tem andado nesse time. Não tem sido aquela coisa heliocêntrica. O Harden bate a bola 15 segundos da posse, ou o Kawhi, ou o Paul George, ou o Westbrook. A bola tá andando, esse ataque tá funcionando muito bem. O Kawhi é o mais próximo de Kawhi do Toronto Raptors que a gente viu desde 2019. Ele perdeu alguns jogos por lesão, é verdade, mas tá jogando em alto nível. O Paul George tá jogando em alto nível nos dois lados da quadra. O Westbrook parece ter aceitado bem esse papel menor. E o Harden tá sendo aquele Harden armador, né? Aquele Harden pré-All-Star Game da última temporada que distribuía tão bem o jogo. Ele mudou um pouco depois do All-Star Game. Uma clara sensação ali de que ele ficou incomodado de não ter sido escolhido pro All-Star Game. Então ele quis voltar ali àquele estilo que ele toma um pouco mais conta do jogo pra melhorar os números, só que isso não ajudou muito o Philadelphia 76ers. Mas assim, eu continuo com as minhas desconfianças quanto a esse time a longo prazo nos playoffs. A chance do Paul George e do Kawhi estarem saudáveis ali por 2-3 meses, ainda vou precisar ver pra crer, mas a troca funcionou muito melhor do que eu poderia. Mesmo que fracasse nos playoffs, pelo que os Clippers pagaram pelo James Harden e pelo que ele tem entregado, o quão bem ele encaixou ofensivamente nesse time, eu acho que já dá pra chamar a troca de um sucesso. Eu acho também, assim, a gente viu que o Clippers mandou basicamente role players, né? Eram role players importantes, claro, como a gente sabe, aí o Batum, o Marcus Morris tiveram bons momentos aí na equipe de Los Angeles, o próprio Roll Call, mas está se mostrando um sucesso ali, depois daquele início horroroso. Eu não lembro, acho que foram 6 derrotas seguidas, um negócio assim, desde no início da troca do Harden, né? O que eu acho que, assim, era até de certa forma esperado, porque é o que você falou, são muitos jogadores que gostam de ficar com a bola na mão, você adiciona mais um, e aí você estava tentando Westbrook, Harden, Paul George e Kawhi juntos no quinteto titular, ou seja, 4 caras aí que ficam bastante com a bola. Acabou que não deu certo, o Ty Lue mexeu, colocou o Westbrook no banco, melhorou em todos os sentidos, né? O Harden melhorou, o próprio Westbrook melhorou, o Kawhi tá voltando a ser aquele Kawhi, né? Super eficiente, decidindo vários jogos, perdeu poucas partidas,
Paul George, eu às vezes até acho que tá fazendo uma temporada melhor do que o Kawhi, que tá indo muito bem. No mínimo, para mim, eles estão ali no mesmo nível. Ontem, né, que teve. Hoje a gente tá gravando numa segunda-feira, né? Ontem o Clippers perdeu pro Wolves, né? Uma derrota que acho que foi por 4 pontos. Foi uma noite em que algumas das estrelas estiveram mal. Se eu não me engano, Harden e Kawhi ou Paul George acabaram não chutando tão bem, então a equipe acabou perdendo ali. Mas foi contra o melhor time da conferência, né? Exato, e foi por uma diferença pequena. E é curioso a gente ver, né, que desde dezembro a equipe teve 4 derrotas. Uma pro Wolves, que é a melhor equipe da conferência, outra pro Thunder, que é a segunda melhor equipe da conferência, outra pro Celtics, melhor equipe do leste, e uma pro Lakers aí que, pô, é uma equipe atualmente ruim. Clássico mas é clássico, sabe, e né, vice-versa, né? Exato, clássico é clássico. Então, e também foi por uma diferença de 3 pontos ali, então tudo certo, né? Essas últimas 2 derrotas para Lakers e Wolves foram por menos de 5 pontos. Então, assim, a gente está vendo a equipe encaixadíssima. Acho que dos últimos anos é o melhor Clippers, aí é o que eu vejo com mais chance de ter sucesso. Continua tendo um elenco profundo, na minha opinião, porque você tem Norman Powell, você tem Westbrook vindo do banco, você tem o Theis, que está fazendo uma boa temporada. Assim, o que eu... pode falar agora, depois eu complemento. Não, eu só ia realmente comentar que esse time foi montando realmente elencos profundos, né? Mas a sensação que eu tinha sempre é que precisava consolidar algumas peças e nunca conseguiu nesses anos, né, do Paul George e Kawhi. Sim. Acabou que o Harden foi esse cara, né? E é um time que é engraçado a gente ver a NBA hoje em dia que a posição de armador é absurdamente profunda, né? Você vai ter um monte de armador de nível altíssimo que vai ficar fora do All-Star, por exemplo. Porque tem um número de vagas limitadas. E o Clippers não conseguia achar esse cara, né? Em determinado momento era o Reggie Jackson, o armador do time, Sim. né? E agora o Harden não é o Harden do Rockets, né? Mas é o Harden que virou um excelente armador, né? Um cara que distribui muito bem o jogo. E acho que é como você falou, né? O time ainda mantém essa profundidade. E isso, por exemplo, o PJ Tucker tá jogando pouco, né? E eu acho que não sei quanto que ele vai jogar seguindo em frente o Theis. Ele veio naquele momento que a equipe tava sem o Zubac e o Plumlee, e tem sido uma boa adição. O Zubac tá tendo uma das melhores temporadas da carreira dele, né? E Sim. Ele tá fazendo aquele jogo de dupla, muitas vezes até com o Westbrook na segunda unidade, que ele tá indo muito bem. Então, realmente, eu concordo com você. Pra mim, é a melhor versão do Clippers na era Paul George e Kawhi. O que eu acho, assim, você vê aí, a posição de armador tá muito bem servida, como a gente falou. Você tem o Harden, Westbrook, você tem até o Bones Highland, de tão profundo que é, o moleque nem tá jogando. Posição de pivô, você tem Zubac, Plumlee, que não tá nem mais jogando tanto, ele já retornou de lesão, e o Theis. Eu acho que atualmente o que falta é talvez um ala mais defensivo ali na segunda unidade, que eu acho que o contrato do PJ Tucker vai ser perfeito para trocar. O PJ Tucker aí recebe 11 milhões, tem um contrato ainda pro ano que vem, e a gente sabe que o PJ Tucker atualmente é um jogador assim. Eu acho que ele não pode contribuir para nenhuma equipe, sendo bem sincero. Já não vinha jogando muito. Temporada passada ele já não estava bem. No Sixers teve aquela sequência de, 7 jogos sem acertar uma cesta, sem fazer um ponto. Aí essa temporada já tinha saído um pouco da rotação do Sixers. No Clippers ele nem chegou a ser uma peça relevante. E assim, cara, eu acho que o Clippers, assim, se a gente for falar de trocas, a gente vai só falar de nomes que talvez as pessoas falem, nossa, mas esse cara aí, tipo, irrelevante. Mas no Clippers eles não tem mais por que adicionar um cara que, seja de nível, assim, muito bom, um cara que vai ter 30 minutos por jogo. Eles precisam de um ala ali que em 15, 18 minutos vai entregar uma defesa boa, vai conseguir dar um descanso ali pro Kawhi e pro Paul George. Então, assim, às vezes eu penso em algumas alternativas. Por exemplo, o Torrey Craig é um cara que eu acho que seria interessante, que tá no Bulls, que a gente sabe que o Bulls não vai a lugar nenhum, a equipe até tá ganhando, mas todo mundo sabe que não vai a lugar nenhum. Tem o próprio Royce O'Neal, que é um cara que eu acho interessante, mata suas bolas de 3, e também tá numa equipe que não vai a lugar nenhum. Então acho que assim, o mercado que o Clippers vai atrás é tentar juntar ali o PJ Tucker, juntar talvez Amir Coffey, BJ Boston, que são caras que não estão tanto na rotação, para trazer 2 alas ali que defensivamente consigam agregar,
Porque, assim, a pontuação ele já tem de todos os níveis, ele já tem 4 pontuadores de todos os níveis. Kawhi, Paul George, Harden e Norman Powell. Então, assim, não tem mais ofensivamente, eu acho. É só você continuar requentando as coisas, continuar adquirindo entrosamento. Fora isso, eu acho que não tem mais que se adicionar um cara que, pô, tem a capacidade de fazer 15 pontos por noite. Concordo plenamente. Se for uma troca que... Eu nem necessariamente acho que os Clippers precisam da troca, né? Eu acho que... Claro, eu concordo com você. Se for essa troca, vai ser uma peça pequena, vai ser ali nas beiradas do elenco mesmo, porque... Até porque, assim, o Paul George e o Kawhi, teoricamente, são excelentes defensores de ala, né? O Kawhi, mesmo Sim. nos últimos anos, nem tanto, né? Acho que ele deixou muito, até porque é questão física e tal. Mas mesmo que você, pô, vamos enfrentar o Phoenix Suns aqui, você não vai querer o Paul George correndo atrás do Devin Booker por, 35 minutos, né? Você não vai querer o Kawhi Sim. tendo que marcar hora o Devin Booker, hora o Kevin Durant, né? Então você tem um cara ali que possa dar um desafogo e fazer uma defesa ali aceitável contra um Brandon Ingram, por exemplo, contra o New Orleans Pelicans, contra o Luka, que não é um ala, mas ele tem que ser marcado Sim. pelo ala por causa do tamanho dele. Você ter realmente esse defensor realmente importa. Eu também acho que o Clippers não precisa necessariamente de uma troca. Acho que com o que tá, dá pra ir. Eu só acho que uma troca faria sentido porque o PJ Tucker tem contrato até temporada que vem. Eu imagino que a equipe não vai querer o contrato do PJ Tucker de 11 milhões na próxima temporada. É porque vai renovar com o Paul com George e provavelmente vão querer renovar com o Harden, né? Exato. Então, assim, você troca ali um PJ Tucker por esses dois nomes que eu falei, Royce O'Neal e o Torrey Craig, que são caras que vão ser free agent. Então você acaba basicamente limpando o cap para a próxima off-season e você vai precisar desse espaço. Então eu acho que seria meio que um win-win, né? E mais uma coisa só sobre o Clippers, né? Que assim, a gente falou da questão da saúde de Kawhi, saúde de Paul George, até mesmo do Harden, que teve aí seus momentos nos últimos anos com alguns problemas físicos, né? Eu acho que ali depois do All-Star Game eles vão começar a poupar vez ou outra um de seus jogadores, porque se a equipe tiver com o mesmo recorde agora, se conseguir se consolidar ali na terceira, quarta colocação, conseguir ali adquirir uma gordura legal para os times, sei lá, para a sétima posição, acho que vai começar a fazer sentido você poupar pelo menos um dos seus alas ali em alguns jogos, back-to-back, com certeza eles têm que fazer isso, porque mesmo sem um deles, mesmo sem, sei lá, um Paul George em um jogo, entra alguém no lugar dele, mas você tem o Kawhi e o Harden, o Clippers ainda tem o poder para ganhar, da grande maioria das equipes. Então acho que chegando mais pro fim da temporada, eu acho que isso vai ser algo que vai ser feito, e isso dá mais otimismo ainda, porque aumenta a chance deles estarem saudáveis. Concordo, e o Harden nesse ponto a gente tem que elogiar, né? Porque ele é um cara que joga todo jogo. Se ele não é um cara de load management, né? A gente lembra a temporada Sim. dele de 75 jogos e tal. E eu concordo, eu acho que vai ser difícil você conseguir uma gordura ali com a seed 3, com a seed 2, né? Porque Timberwolves, Sim. Thunder e o Nuggets são muito fortes. Mas aí da seed 4 pra seed 6, eu não sei se tem tanta diferença assim, pra ser bem sincero. E aí eu concordo com você. Até porque eu acho que são jogadores que não vão se preocupar tanto com alcançar aqueles 65 jogos pra ter a All-NBA, pra ter MVP não no seu caso, né? Mas esses prêmios individuais, porque tudo que eles já tinham que conquistar, eles conquistaram, né? Então, em termos de incentivo salarial, não muda os contratos deles e eles têm um objetivo maior, né? Então, eu concordo. Acho que a gente vai ver, principalmente o Kawhi, né? Porque você não pode correr o risco de acontecer o que aconteceu na última temporada de novo. Porque o time do Clippers estava jogando bem, mesmo sem o Paul George na temporada, nos últimos playoffs, né? Teve um momento que a equipe, ele estava voando e aí ele se machuca. O Westbrook tem alguns jogos heróicos lá, mas não acontece nada. Então eu concordo. A questão é, na pós-temporada, eu acho, por mais que o time tenha tropeçado em alguns momentos e tal, eu ainda acho que o Nuggets é o time a ser batido. Pra mim Sim. é um time que tá um degrau acima do resto do Oeste. E aí você tem os times de interrogação, pra mim. Você tem o Minnesota Timberwolves, você tem o Oklahoma City Thunder e o Los Angeles Clippers, que são times que assim, essa versão do Clippers é nova, né, com Harden, acho que dá pra falar uma versão nova. O time do Timberwolves é novo, o time do Thunder é novo. Todos eles têm pontos fracos e pontos fortes. E
Um deles eu acredito que vai ser o time que vai enfrentar o Denver Nuggets na final da Conferência Oeste. E eu acho que o Clippers está nessa disputa. Eu vou acreditar quando eu ver? Vou acreditar só quando eu ver. Porque já tem muitos anos aí de fracassos envolvendo esses 3 caras. Mas eu acho que é um time que, pra mim, é Denver Nuggets, aí tem um grupo de 3 com Clippers, com Wolves e com Thunder. Concordo plenamente. Acho que eles estão bem acima de qualquer time da conferência. Pelicans e Kings, e acho que o Mavericks você coloca abaixo. O Suns, cara, é aquilo, né? O Suns Tá difícil. É um time que não consegue gerar alguma sequência, né? E o Bradley Beal teve um jogo bom recentemente, eu não lembro contra quem foi, mas eu tava assistindo outro dia. Cara, eu acho que faz tão pouco sentido o Bradley Beal com o Devin Booker, com o Kevin Durant. Você vê assim, a questão do aproveitamento do Bill, tá tendo bons aproveitamentos, mas ele é meio redundante ali naquele time, Sim. na minha opinião. Então, assim, ele é um cara que tem um contrato que vai ganhar 50 milhões pra ter, sei lá, 15 pontos por jogo, sendo que a principal característica dele é pontuar. Então, não faz sentido algum, na minha visão, ele tá ali, e cada dia mais aquela troca fica péssima. E todo mundo falou isso na época. Quer dizer, não todo mundo, mas a maioria das pessoas falou isso na época. 90%. E tá se comprovando, né? Eu achei engraçado outro dia que foi a Emma Stone, né? A atriz, ela esteve num jogo do Phoenix Suns, e aí, tipo, ela cumprimentou. De todos os jogadores do Suns, ela cumprimentou o Grayson Allen. Eu não entendi. Nossa. Que tá jogando talvez bem. Seja o terceiro melhor da temporada. Eu não sei se ela tem alguma ligação com a Universidade Duke, né? Que o Grayson Allen jogou. Mas eu achei engraçado, tipo, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, ela foi lá e cumprimentou o Grayson Allen. Mas vamos passar pra Conferência Leste, ao menos você queira falar mais alguma coisa do Oeste? Encerrei por enquanto. Não, depois de vários programas consecutivos, não citamos o time de amarelo de Los Angeles, nem o time de amarelo de ouro, ou dourado e azul de São Francisco. Apesar do Draymond retornar. Tá pra retornar? Vai retornar acho que hoje ou amanhã. Não lembro qual dia. Contra o Utah, o jogo é hoje já. É hoje, né? Eu tava em dúvida se era hoje ou amanhã. Espero que... Se ele fez alguma coisa maluca e a gente não citou aqui no podcast, é porque a gente tá gravando aqui antes do jogo acontecer. Milwaukee Bucks, Buras. É um time que a gente sabia que seria um trabalho em progresso ao longo da temporada. Encontrou uma fase boa. E aí depois perde 4 de 5 jogos, 2 vezes contra o Pacers, que é o pai do Milwaukee Bucks agora, por algum motivo. Eles perdem pro Rockets, Sim. perdem pro Jazz, mas aí depois vencem 3 jogos consecutivos, atropelaram o Boston Celtics, venceram os Warriors, venceram agora o Sacramento Kings na prorrogação com o game winner do Damian Lillard. O Lillard é espetacular, né, cara? Nessa situação assim de estouro de cronômetro, o destino da Terra precisa de alguém acertar um game winner. Eu acho que eu vou com o Damian Lillard, não tem jeito, o histórico dele. É o time que venceu 15 jogos, perdeu 6 desde o início de dezembro, que é calma aí. É a segunda... Não tô achando aqui a campanha. A terceira melhor campanha do leste, quer dizer, da NBA desde esse período, desde o dia 1º de dezembro. Terceira melhor campanha desde o início de dezembro, melhor ataque da NBA como a gente esperava. Eu achei que a defesa melhorou um pouco, deixou de ser um desastre completo. Nesse período tem sido a 20ª, que ainda é abaixo da média, mas melhor do que ser tipo a antepenúltima defesa, né? A terceira pior defesa. Sim. Você vê sinais de evolução nesse time? Sem dúvida eu vejo. Acho que começo de temporada tava muito esquisito, o Lillard estava totalmente fora ali, né? Estava fazendo partidas terríveis, um aproveitamento terrível. Ainda não está no aproveitamento que a gente sabe dele ali do perímetro, sobretudo, ele está só com 35%. A gente sabe que ele é um cara ali dos 38%, 39%, mas ele está cada vez mais à vontade. A gente está vendo isso, está jogando melhor. Eu vejo uma evolução no Giannis essa temporada na questão das infiltrações. Ele sempre foi um cara disso, excelente nisso, mas acho que ele está atingindo ainda um nível maior nesse quesito. Uma melhora que eu acho que a gente tem que falar, assim, teve um podcast que eu falei aqui que o Chris Middleton estava acabado. E o Chris Middleton aparentemente está me provando aos poucos errado. Aliás, eu acho que a gente discutiu quem estava mais acabado, Chris Middleton ou Klay Thompson. E os dois melhoraram, né? Exato. Mas assim, o Chris Middleton, óbvio, ainda não tá com as médias de quando ele foi All-Star ou coisa do tipo. Acho que isso nem é algo que a gente deve esperar agora com o Lillard, né?
mas ele tá fazendo partidas muito boas, tá voltando a ser bem consistente, tá ajudando ali no playmaking, tá ajudando na defesa. Tá sendo o Chris Middleton que, de certa forma, a gente esperava, né? Que é a terceira opção aí desse Milwaukee Bucks. Então, eu acho que a melhora toda passa por isso, por Lillard se encaixando, Middleton melhorando. A gente teve também uma melhora aí recente do Bobby Portis, que é um cara que começou a temporada muito, muito, assim, abaixo do que esperava, e a gente sabe que ele é o principal reserva dessa equipe, né? Então, eu acho que Milwaukee também é uma equipe que, depois eu vou falar isso mais profundamente, mas que se fizer trocas vai ser coisas mínimas, porque a gente já sabe que as estrelas estão ali, tá tudo, basicamente tudo que eles precisam estar ali, tem um ou outro pontinho ali que dá pra melhorar só. O Middleton tá arremessando bem, né? Ele que arremessou tão mal na última temporada, 31%, se eu não me engano, ele tá arremessando acho que 38,5% esse ano, né? Que é o que ele precisa fazer, né? Espaçar a quadra ali quando o Damian Lillard e o Giannis estão com a bola, né? E ele não tá jogando a segunda noite de back-to-back, né? Em jogos de dias consecutivos. Ele não jogou contra o Sacramento Kings, por exemplo, nesse jogo que o Damian Lillard acertou o game winner, né? Mas é questão, assim, você tem duas superestrelas que precisam aprender a jogar juntas, né? Acho que nunca seria... Sim. Eu não sei se eu liguei os... Eu posso ter falado alguma vez no podcast, mas eu nunca fiquei em pânico. Eu acho que tinha alguns momentos ali pra você, tem que ver isso aí e tal, não sei o que, mas nada que... Desesperador, Exatamente, nada desesperador, e é um time que vai ter um ataque muito forte, vai ser difícil de lidar, é um time que joga num ritmo forte, e a tendência é só o aproveitamento do Lillard melhorar, né? Tá melhorando, como você falou, no geral a temporada dele ainda tá arremessando um dos piores números da carreira dele, mas a tendência é só melhorar. E a questão é que eles não têm muita... Você falou sobre movimentos e tal. Eles, ao contrário do Clippers, eles têm zero opção de fazer algum movimento maior, né? Eles não têm escolha, eles não têm pick swap e tal, então é só que ele manda um jogador e traz outro, né? Então é criatividade. Dá um problema seu pra eles e você pega um problema ali apostando que você vai conseguir consertar, né? E acho que a posição óbvia aqui era óbvio há algum tempo e continua sendo, é a posição 2, né? Porque eu ainda não acho que o Malik Beasley faz muito sentido e eu não acho que o Pat Connaughton tem a parte defensiva. Não que o Malik Beasley seja um bom defensor, muito pelo contrário. Mas eu acho que você precisa de um guarda ali que consiga defender alguma coisa ao lado do Lillard, senão vai ser muito duro nos playoffs. Eu concordo. Assim, acho que o Bucks talvez pense em testar uma formação com Lillard, Crowder, Middleton, Giannis e Lopes, quando o Crowder voltar. Porque ele teve um bom início de temporada, ele jogou 9 jogos, ele estava jogando bem, mas acabou se lesionando, então eu acho que talvez eles vejam isso como uma alternativa. Concordo que o Malik Beasley, para mim, é muito ruim na defesa, mas eu acho que ele é muito importante para esse elenco. Ele é o melhor chutador da NBA em aproveitamento. 48%. Tá evoluindo. Eu acho que o ideal seria ele sair sim do banco, sendo ali um cara para botar fogo no jogo. O Pat Connaughton, eu não consigo gostar dele. Acho um jogador assim, bem mediano e para titular eu acho que ele com certeza não serve. Como reserva acho que não agrega muito. Ele tem também um contrato difícil de ser trocado, porque é um contrato que acho que tem mais 2 anos, algo do tipo. E assim, para um jogador do nível dele, são poucas as equipes acho que teriam interesse, né? Então, é algo difícil. Acho que a posição 2 precisa sim de um titular mais voltado para defesa, sobretudo defesa de perímetro, né? É a posição aí que eu vejo com mais importância. Acho que também seria interessante, óbvio, aqui no mundo ideal, um armador melhor do que Cam Payne para reserva, que a gente sabe que... o Suns passou por isso há muito tempo, né? Ele acabava encontrando jeito de entrar na quadra. O Cameron Payne, ele teve aí um marco de redenção, digamos assim, mas ele é um cara para um time que não tá com grandes aspirações, na minha opinião, assim. Ele pode ir para um time ruim ele vai ter bons números, vai conseguir seu contrato e é isso. Mas não para ser o reserva de uma equipe, um contender, né? Porque fora ele, o Bucks não tem outro armador ali, outro cara para... Assim, ele pode usar o Chris Middleton eventualmente, que é um cara que a gente sabe que é um bom playmaker para iniciar jogadas, mas não tem um armador em si. Acho que um cara que eu penso também, Chris Dunn, mas agora com a melhora do Jazz vai ser mais difícil.
E o Chris Dunn tá sendo importante. O Chris Dunn tá tendo uma revolução aí. Armador você consegue encontrar alguém minimamente capaz, né? E o Marjon Beauchamp pode ser, acho que, a peça que dê a eles mais uma peça, né? Ele não... Os minutos dele caíram um pouquinho, né? Ele tinha eu sentia muita esperança, né, dele conseguir emergir como um cara que pudesse jogar tipo 25, 30 minutos. Sobre o Malik Beasley, ele de fato lidera a NBA em arremesso de 3, 48%, tô vendo aqui. Mas assim, ele é um baita arremessador. Quanto a isso não tem nenhuma menor dúvida. Mas ele arremessou 39, 37, 35 e agora 48%. 48% não é sustentável. Esse número vai cair. Sim. Só que o quanto dele tá arremessando 48% é o fato da equipe ter que se preocupar com o Giannis no garrafão e você tem o Lillard do outro lado, né? Então eu acho que ele recebe muitos arremessos livres e por isso que o número dele tá tão inflado assim. Mas eu ainda acho que a longo prazo, sim, você não precisa nem ir muito longe. Você uma série contra o Knicks. O que eles fazem contra o Jalen Brunson? Uma série contra o Cleveland Cavaliers. O que você faz contra o Donovan Mitchell? Você não tem alternativa. É complicado. Então, mas ainda assim, eu acho que na força do ataque deles, eu ainda acho que eu provavelmente ainda seria o meu palpite pra final do leste contra o Boston Celtics. Por mais que também acho que o matchup deles contra o 76ers seria horrível pra eles, por conta do Maxey e por conta do Embiid conseguir igualar um pouco da fisicalidade do Giannis. Ele tem a mesma mobilidade, mas ele consegue bater de frente ali em questão de força. Mas eu acho que é um time que tá melhorando. Eu acho que o progresso dessa equipe tá dentro do esperado. Sim. É o que eu falei, eu acho que tem que esperar aí o Jay Crowder voltar, que tava tendo um bom começo de temporada. A gente sabe que não é solução para nenhum problema, mas ele é um bom defensor, arremessa razoavelmente bem. Então acho que é um cara que pode dar uma boa ajuda aí nessa questão de, às vezes, jogar ele como um 2, eventualmente, na posição 2. E o Malik Beasley é o ideal para vir do banco mesmo, assim, aquele cara meio peladeiro, sabe? Sim, o Malik Beasley é isso, né? Mas ele ainda é um cara muito útil, né? Vamos encerrar com um terceiro tópico que eu disse que eu iria cortar se ficasse muito longo, mas a gente tem tempo ainda, não quero ocupar muito. O Buras é muito ocupado. O Miami Heat anunciou nesse domingo, foi até bem emocionante, que eles vão construir uma estátua do Dwayne Wade na arena da equipe. O Dwayne Wade, obviamente, lenda do Miami Heat. E assim, se tem um jogador que se aposentou recentemente de uma franquia, o Dwayne Wade é um dos maiores merecedores, né? Um cara que é um grande ídolo da equipe. Ele foi draftado em 2003, né? O mesmo draft do LeBron. Foi quando ele fez amizade com o LeBron. Ele foi campeão antes do LeBron chegar. Foi MVP das finais em 2006, jogando ao lado do Shaq. E tem toda aquela história, né? O Dwayne Wade, ele foi muito jovem. Se tornou um cara capaz de ser o melhor jogador de um time de título, né? E o Shaq ainda era um grande jogador, mas não era o Shaq do Lakers, né? Era um Shaq entrando em declínio. E aí chega o LeBron. Ele aceita ali o papel de coadjuvante. No início eu acho que eles bateram um pouco a cabeça, não de briga, né, mas enquadra quem que era o cara de, assim, 1 minuto e meio pro fim do jogo e tal. Mas com o tempo era óbvio que o LeBron era um jogador superior e eu acho que ele aceitou muito bem esse papel. Ele, até eu acho que o fato dele ter explodido tão cedo, eu acho que contribui um pouco para ele fisicamente cair um pouco mais antes do que o esperado, né, porque no fim da era do Big Three, ele já não era nem perto do que ele foi no auge, mas um grande jogador, um cara ultra explosivo no auge, um excelente defensor no auge, um cara capaz de chegar na cesta quando queria, e eu acho que é muito legal essa homenagem que o Miami Heat vai fazer. É mais do que merecida, né? Acho que são poucas as equipes que têm, acho que um nome que é incontestável como maior ídolo, né? E o Heat é uma delas. Não existe ninguém maior do que o Dwayne Wade. E é difícil imaginar que nos próximos 20, 30 anos vai ter alguém maior do que o Dwayne Wade.
Ele foi campeão, acho que, se eu não me engano, na terceira ou quarta temporada dele na equipe. Tinha 24 anos, foi MVP das finais, com 24 anos. Assim, ele deu aí o primeiro título para a franquia. Acho que mais bonito do que isso, ele aceitou justamente o que você falou. Aceitou um papel menor para a franquia, justamente ser mais vezes campeã. Foi mais vezes campeã. Chegou a ser cestinha do ano, foi um monte de vezes All-Star, era um defensor absurdo. Era um cara bem completo em quadra, né? Então, assim, é mais do que merecida essa homenagem. Eu acho que o Dwayne Wade tem uma das melhores carreiras aí do século. O fim da carreira dele ali teve um período que foi meio esquisito, né? Quando ele foi pro Chicago e não deu certo, porque, enfim, ele queria jogar ali na região onde ele nasceu. Aí depois teve aquela baboseira de ir pra Cleveland, jogar com o LeBron de novo. E aí, naquele momento, parecia que tava indo pro fim de carreira meio esquisito. Mas aí, quando o Cleveland deu aquela reformulada na temporada, ele voltou para o Miami e encerrou de um jeito muito bonito. Foi um Miami que não teve grandes coisas, né? Não teve grandes desempenhos nessa segunda passagem dele, mas pô, a última temporada dele assim foi bem histórica. Foi digna. Teve um jogo que ele acertou game winner contra o Warriors. Que, porra, e depois ele sobe na mesa e faz lá aquela comemoração. Acho que o jogo final dele, se eu não me engano, foi contra o Nets, que foi um triplo-duplo. Então foi uma turnê de despedida assim, à altura do que foi do Dwayne Wade. Então toda a homenagem é mais do que merecida para ele. Foi bem digna mesmo, é o maior ídolo, concordo com você, né? Não são muitas as equipes que têm o maior ídolo incontestável, né? Acho que é o Dallas Mavericks com o Dirk, o Golden State Warriors com o Stephen Curry, o Miami Heat com o Dwayne Wade, tem outros também, mas assim, pensando rápido. Ele tem um fato que eu acho muito interessante, que é uma estatística bem legal. De quando ele foi draftado até o fim do Big Three, que era ele, o Bosh e o LeBron, ele nunca foi o jogador mais bem pago do Miami Heat. Porque ele estava no contrato de calouro, era o Shaq o jogador mais bem pago. E aí pro LeBron assinar e o Bosh assinar com o Miami Heat, ele aceita um salário menor, né? Então mostra o comprometimento e eu acho que parte da... Você falou, né? Ele teve aqueles anos estranhos depois da primeira saída do Heat. Parte da, digamos, briga é que ele meio que queria ser recompensado, né? Ele queria receber pelo jogador que ele foi. Só que a gente sabe que o Miami Heat é uma franquia muito inteligente, né? Ela não vai querer pagar o jogador pelo que ele foi, mas pelo que ele é. E aí surgiu um pouco de rusgas e ele acaba assinando com o Chicago Bulls, né? Que oferece mais dinheiro por ele. Mas esse tipo de coisa costuma acontecer. Acho que muitas vezes as pessoas, elas... Assim, passa 2, 3 anos, as pessoas esquecem. Tipo, um exemplo horrível. O Everton Ribeiro assinando com o Bahia, agora. Teve gente que ficou chateada, por que o Flamengo não ofereceu o contrato e tal, não sei o quê. É parte de negócios, né? Quando o Everton Ribeiro se aposentar, ele vai ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo e ninguém vai lembrar disso. O ponto mais positivo ainda é que, como você falou, ele voltou e teve uma temporada bem legal com o Miami Heat, né? Então, ele já enterra essa história enquanto jogador, e tanto que ele aposentou há pouco tempo, já vai ter uma estátua. Agora ele que é acionista minoritário, né, do Utah Jazz. Então, bem legal. Acho que é bem merecido. Acho que é o único do Big Three que vai ter estátua, né? Por mais que o Bosh e o LeBron tenham feito história, não consigo imaginar que... no Heat eu acho que é ele, assim. O Bosh eu acho que ele vai se aposentar como um cara do Toronto Raptors, né? Quer dizer, já se aposentou. Ele é lembrado mais como um cara do Toronto Raptors, e o LeBron vai ser do Cleveland Cavaliers, né? Não tem como, ele é o cara mesmo do Miami Heat. Mas é isso, Buras. Muito obrigado pela sua participação. Vai lá que eu sei que tem rodada, feriado nos Estados Unidos hoje, né? Vai ter rodada durante a tarde. Nossa. Os tweets mais engraçados, como sempre, os tweets mais engraçados do Camisa 23, todos do Buras, e todos os melhores textos também do Vitor Buratini. Cara, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio de NFL e já vai estar no ar, provavelmente, quando você estiver escutando, um episódio pós-rodada de segunda-feira dos playoffs da NFL, os últimos 2 jogos do Wild Card Round. Na quinta-feira vai ter episódio de NBA, então não deixe de escutar também. Então, até a próxima. Tchau!